né, contextualizando, como eu disse, panorama sobre a evolução, né, do 5G e as oportunidades para o mercado brasileiro. Esse aqui é um estudo super completo, tem mais de 20 páginas, se vocês quiserem depois a gente compartilha com vocês, não tem nenhum mês que a gente rodou esse estudo, né? E aí eu separei algumas poucas informações aí para compartilhar com vocês, principalmente em cima desse assunto do 5G. Então, esse primeiro aqui é o estágio, né, da implantação global do 5G. A gente consegue ver em verde os países que já estão de fato, né, usando o 5G aí standalone, né? E os países que estão em azul ainda estão usando o DSS, né, que é o espectro compartilhado, né? Então a gente está junto ali, principalmente com os países emergentes, né? Boa parte aí da Europa já implantada, América do Norte também, já, né, Estados Unidos desde 2018, então a gente está um pouco atrasado, mas certamente aí os últimos dias foram bastante movimentados em relação ao tema. E também a gente trouxe alguns use cases, né, do segmento B2B para ver se vocês concordam, né, com esses exemplos aí, uma linha do tempo, né, de forma cronológica, onde a gente tem dois eixos, o eixo aqui, né, na horizontal, a gente vê a complexidade do mercado, né, baixa ou alta para implantação, e aqui na parte de baixo, a complexidade de implantação mesmo, aí na parte mais tecnológica, né. Então, os desafios, né, temporais aqui do mercado, né, estão muito relacionados com o ROI, para a parte regulatória, né, que acho que agora a gente já tem uma definição um pouco mais clara, e aí modelos, né, em parceria aí de pesquisas e desenvolvimentos, enfim. E do ponto de vista de complexidade de implantação, né, a cobertura do sinal, integração tecnológica, o custo, né, de fato, de infraestrutura e a maturidade em si do mercado, né. Então, a curto, médio e longo prazo, se a gente olhar aqui, né, os use cases de curto prazo, né, são processos aí um pouco mais simples, né, iluminação inteligente, a própria parte de games, setor de agricultura, né, mais autônomo, questão de segurança das ruas, otimização de transporte, a mesma parte de coletas, enfim. Quando a gente vai para médio prazo, a gente já vê, né, a inteligência artificial, a realidade aumentada utilizada como serviço, né, a própria parte de mineração autônoma, a automação das fábricas e também, né, veículos autônomos. E a longo prazo, né, a gente que estão aqui em cima, né, que tem alta complexidade de mercado e alta complexidade de implantação, a gente está falando ali, né, de gestão, né, de provas digitais, própria parte da teleemergência, né, transporte público avançado, gestão de inteligente de tráfego, aqui no Brasil isso é um super desafio, né, e talvez o mais complicado ali, acho que depois o Maurício pode, né, abordar com mais profundidade, né, robôs cirúrgicos, mais relacionados aí com a parte da saúde. E para finalizar, só um gráfico aqui da nossa pesquisa interna, né, o Antes da TI, a estratégia, onde a gente lista algumas tecnologias e pergunta como aquilo vai impactar no setor pelos próximos 2 anos. Né? E quando a gente olha o 5G aqui, ele está bem discreto, né? Ele é tímido ali em relação a outras tecnologias, como Big Data Analytics, a própria parte de inteligência artificial. Porém, no setor de vocês, é por isso que a gente direcionou o convite para vocês, aparece com grande destaque aí. Então, a gente quer entender, né, por que o setor de vocês tem aí esse impacto mais forte do que os demais setores, tá? Bom, primeiro, então, considerando os resultados que o Pedro apresentou aqui com esse estudo que foi encomendado pelo Instituto IT-Mídia, que é o braço social da IT-Mídia, ao IDC, e ele traz números bem relevantes de mercado e tudo mais. Aí a gente quer discutir algumas dessas tendências que foram detectadas pelo estudo, tanto com vocês que estão ali no dia a dia de implantação e estão planejando, estão fazendo planejamentos estratégicos com relação a tecnologias que vão ser adotadas ao longo dos próximos anos, e tanto com o Murilo, né, que é da indústria e que também pode dar... A Ericsson, por sinal, a gente
convidou, já pensando na quantidade de números que a Ericsson também produz, de estudos que a Ericsson também produz, e mapeamentos de mercado e tudo mais. Então, acho que as escolhas aqui foram pensando nisso, para onde a gente está indo, né? O que a gente já está planejando. E deixa eu primeiro apresentar vocês, né? Não sei se todo mundo se conhece aqui, mas a gente está com, como eu já apresentei, o Murilo Roberto Barbosa, que é vice-presidente de negócios regionais da Ericsson para o Cone Sul da América Latina. A gente também está com o Maurício, que é o Global IT Director de Urologia e Global para a América Latina da Boston. Aí vocês me corrigem se eu estiver falando alguma besteira aqui. E o Marcelo Borges, CIO do Grupo Queiroz Galvão. Todos apresentados. Acho que eu queria começar perguntando para o Murilo, que vem com esse background da indústria e também com os números de mercado que a Ericsson sempre mapeia e sempre divulga. Eu queria começar perguntando, Murilo, está animado agora que finalmente saiu o edital foi aprovado, as frequências a maior parte das frequências está comprada, leiloada, os prazos estão dados. As operadoras já estão trabalhando, imagino, com vocês, e aí, está animado? Qual que é a perspectiva da Ericsson e a perspectiva para o mercado brasileiro? Boa tarde, obrigado pela pergunta, muito boa pergunta para começar aqui o nosso papo. Sem dúvida, estou animado. Eu acho que o leilão que aconteceu, né, agora recentemente é um primeiro passo somente, então é uma linha de largada, de fato, para essa corrida, diria dessa forma, para o 5G. A gente já está trabalhando fortemente com os clientes, principalmente com as operadoras, as maiores operadoras que são os nossos maiores clientes. Nós temos produção local aqui, uma linha de produção local 5G no Brasil, então essa linha já está ativa nesse momento, com 2.000 rádios aí encomendados, isso para dar um pouquinho de quanto avançados e acelerados aí com os nossos clientes nós estamos. Isso dá mais ou menos uns 650 sites. Claro que a gente não pode abrir detalhes sobre os clientes e tudo, mas isso, sem dúvida, eu quero falar como ponto de partida aqui, a instalação e a produção do 5G no Brasil já começou com a Ericsson. Eu queria só dar um destaque inicial de como a Ericsson enxerga o 5G, né? A gente enxerga como uma plataforma de inovação e negócios. É através do 5G que as empresas, as verticais e diversas indústrias vão conseguir capturar novas receitas, né? Tem uma analogia que eu gosto de fazer bastante para deixar bem claro um pouquinho como é que a gente enxerga a tecnologia. No 4G, né, o que foi que aconteceu? No celular, no visor do celular, foi possível ter aquele marketplace com os aplicativos. No 5G agora, nós vamos ter as aplicações na camada de rede. Então, muitas empresas vão desenvolver aplicações na camada de rede e vão deixar essas aplicações disponíveis para a indústria e para o mercado. Aí, acho que, antes de passar a palavra para o Maurício e para o Marcelo, eu queria estender a pergunta, além de perguntar para vocês qual é a expectativa agora que o 5G está se tornando uma realidade, essa pretensa demora em a gente licitar, se comparado com alguns países, como o Pedro mencionou, alguns países que já têm redes comerciais 5G em operação. Essa demora, digamos, vamos chamar de demora da Anatel em finalmente licitar as frequências, acabou atrapalhando em alguma medida os planos de vocês, ou vocês acabaram desenvolvendo algum projeto que tinha relação com o 5G em detrimento desses prazos que acabaram sendo alargados ao longo do tempo? Se você quiser começar, Maurício. Bom, sendo bem objetivo, a própria pandemia acelerou o processo de transformação digital. Então, eu dou um exemplo muito concreto da indústria da qual eu sou parte, que é uma indústria basicamente de dispositivos médicos. Você imagine que você tem, no meio de uma pandemia, que reduzir a quantidade de pessoas que estão numa sala de cirurgia, sendo que você teve que passar parte dessas pessoas, digamos, para prover suporte remoto ao médico cirurgião.
Então, se você não tem, e normalmente não tem, uma boa infraestrutura, particularmente em hospitais públicos, isso se torna bastante complicado, porque numa cirurgia você precisa de imagem em tempo real. Então, ao mesmo tempo que a gente foi forçado a reduzir a quantidade de pessoas que assistiam à cirurgia, a gente foi obrigado a, de alguma maneira, buscar alguma alternativa tecnológica que possibilitasse o procedimento de acontecer da mesma forma, sem nenhum impacto para o paciente. Se a gente tivesse uma tecnologia, digamos, já robusta para transmissão de imagem em alta definição, provavelmente a gente teria resolvido, digamos, algumas situações de uma maneira mais tranquila. A boa notícia, de novo, é que a pandemia, de certa maneira, ajudou a aculturar as pessoas no sentido do uso da tecnologia, porque existia, sim, muito preconceito em relação a isso. Então, acho que, de novo, a resposta objetiva sim, nos afetou. A boa notícia, de novo, houve adoção e a gente tem uma perspectiva bastante positiva em relação à chegada disso, porque aquilo que já está operacional, a gente entende que vai se expandir ainda mais. Legal. Maurício, com relação a expectativas digamos, expectativas de negócio, né, expectativa de finalmente poder usar o 5G para impulsionar alguns projetos, como é que você está? Eu acho que isso vai ser transformador. E acho que um aspecto é a cirurgia remota assistida, como eu comentei. Um outro aspecto que a gente enxerga muito claramente é o uso de sensores IoT, ou seja, isso muita gente, né, não é acessível aos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, mas a gente percebe que existe um nível de adoção bastante grande em relação a isso. O monitor cardíaco, monitor de glicose, para quem tem diabetes tipo 1, oxímetro. Você começa a ver várias tecnologias na forma de wearables. Você começa também ver a chegada daquilo que a gente chama de Smart Hospital, ou seja, o próprio hospital inteligente, com sensores e monitores, o paciente monitorado no ambiente hospitalar e mesmo em casa, e quando você multiplica pela quantidade de pessoas que vão ter acesso a isso de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, é exponencial. É uma quantidade de dados brutal, e que vai permitir com que a medicina seja muito mais proativa e antecipe problemas, que de fato é aí que está a grande sacada. Então, enfim, as oportunidades são infindáveis e eu penso não exclusivamente com aquilo que a gente vende hoje, né, que são dispositivos médicos. Eu penso isso de uma maneira até mais ampla. Eu acho que isso vai transformar a qualidade de vida das pessoas, direto ou indiretamente. Marcelo, e você, cara, está animado para o 5G? O que isso traz de perspectiva para vocês e da Queiroz Galvão, de modo geral, em termos de aplicações? E também, você acha que, de alguma forma, a gente está chamando aqui de demora, mas esses sucessivos atrasos do edital, de alguma forma, afetaram os planos de vocês de investimento ou de projetos? Eu vou particularmente dividir em 3 ramos de atividades diferentes dos que nós atuamos, né? Entre outros, mas eu vou especificamente tratar desses 3, que são os 3 que nós já temos, né, projetos com IoT e temos sim um roadmap aí para isso. Um é a construção civil, né, que é pelo que mais nós somos conhecidos. O segundo é a parte de engenharia ambiental, que é toda a coleta domiciliar, onde a gente já tem, por exemplo, o caminhão conectado, isso já rodando já há algum tempo, com dispositivos de IoT conectados em tempo real, tá? Usando o 4G, que é o que temos, né? Ou 3, ou 2, ou quando tem alguma coisa lá, a gente pega o que tem. E o terceiro, cara, é a agroindústria que nós temos, onde também, recentemente, a gente fez um puta case lá, para conectar essa indústria. Eu vi lá no roadmap lá do Pedro, e a gente está nessa... Eu fiquei feliz até quando eu vi lá de média complexidade, disse que bom que a gente já está chegando por aí. Mas, assim, dividido nesses 3 business diferentes, né? Eu vou te falar primeiro, o que é que impactou? É como o Maurício falou, a gente teve que procurar artifícios, né, e contornos para poder suprir a deficiência. Então, impactou sim. Essa demora ela foi prejudicial porque, veja, a gente está falando de um mundo literalmente globalizado. Então, você concorre com economias que o cara já tem isso à disposição e a gente sabe que isso traz um diferencial competitivo. Então, na hora que eu deixo de ter isso aqui,
eu estou perdendo. Né? Eu perco em tudo, eu perco em processo, eu perco em controle, eu perco, a escala é infindável. Então, eu te diria que isso afeta direto os negócios. E aí eu fiquei até preocupado, para falar a verdade, quando eu vi o gráfico lá do Pedro, que foi, digamos assim, né, cada área de negócio lá foi elegendo a importância do 5G, do IoT, né, enfim, para os negócios. Eu te diria que assim, é preocupante porque alguns eu acredito que eles não tiveram a dimensão do que é que vai acontecer. Eu sinceramente, eu acho que é um pouco disso, tá? Não é prepotência, mas assim, eu imagino sim, cara, que tem gente que está subestimando o potencial do que isso pode trazer para o negócio dele. Isso eu te falo de uma maneira muito clara, porque para cada área e para cada tipo de negócio aqui, eu enxergo, cara, muitas oportunidades do que fazer, principalmente quando a gente utiliza IoT, inteligência artificial e, claro, o artifício do 5G. Então, vamos lá, impactou sim, tá? De uma forma bem objetiva, como o Maurício falou, mas a gente teve que criar contornos, então a gente implementou, por exemplo, em alguns casos, a gente utilizou o 4G, como eu te falei, e implementou algumas soluções com Edge Computing, né, para que a gente conseguisse rodar e com isso sem depender, né, da velocidade que nós tínhamos. Em outros casos, tivemos que montar, no caso da indústria, a gente, além de usar Edge Computing, a gente também utilizou a gente montou uma rede, né, e aí uma rede convencional melhor, né, com a capacidade maior de velocidade, mas também, mais uma vez, teve que ter o Edge no meio do caminho para poder ajudar a gente com toda a parte que necessitávamos para análise, enfim, desses dados, né, que nós estamos coletando aí através de IoT. E na parte de construção civil é onde está o meu maior desafio, porque eu tenho obras onde eu tenho uma concentração maior, né, digamos assim, aquela obra ela é feita naquele local, mas eu também tenho obras que elas vão avançando numa rodovia, por exemplo. Então, eu preciso de mobilidade durante toda a rodovia. E para levar isso, o ponto de viabilidade para trazer conectividade para isso, cara, é surreal. Então, isso sim evitou alguns projetos, né, que nós tínhamos, não viabilizou financeiramente alguns projetos, porque eu teria que praticamente virar uma empresa de telefonia para jogar infraestrutura para cobrir tudo isso. Então, a gente teve projetos que contornamos e estão prontos e estão rodando já hoje na empresa, e tem outros que vai depender literalmente dessa implantação. Acho que essa é a resposta mais objetiva que eu posso dar. Legal. Deixa eu aproveitar para fazer o caminho inverso agora das respostas, para emendar uma outra pergunta já para você, Marcelo, que é com relação, você falou muito de IoT. IoT é a grande tecnologia que vai ser impulsionada e as aplicações, elas geralmente com 5G, elas têm relação com IoT. É o mundo do IoT que se abre quando a gente fala de 5G. Você destacaria outras tecnologias e outras tecnologias para aplicações práticas que também vão ganhar muito a partir de agora? Eu te diria o seguinte, se a gente pensar em indústria, a IoT ele é o ponto-chave, né? IoT com IA, eu acho que assim, e claro, o 5G, eu acho que é o trio aí maravilha para que a gente vire o jogo da indústria 4.0, enfim, para isso sim, mas é como o próprio Maurício exemplificou, eu acho que existem outras milhões de aplicabilidades que o 5G vai possibilitar, e aí assim, carro conectado, enfim, uma série de coisas aí que eu acho que sim, essa tecnologia vai trazer para serviços, tá? Uma prestação de serviço mais efetiva, com mais qualidade. Então, eu acho que para a indústria, sim, a IoT, eu acho que ela vai ter uma importância grande nos próximos anos, mas para os outros setores, eu acho que a gente tem, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual, certamente agora você vai ter uma usabilidade maior para o pessoal de comércio, enfim, o pessoal do varejo vai se utilizar muito disso. Hoje, cara, é praticamente impossível a gente pensar nisso, né? Porque quem vai se arriscar a jogar uma aplicação como essa com a velocidade que se tem hoje? Então, eu acho que sim, existem outros habilitadores que o 5G outras tecnologias que o 5G vai habilitar aí. Maurício, e você, cara, o que você acha? Claro que a gente está falando aqui de um robô conectado fazendo uma cirurgia em tempo real, por exemplo, ele também é uma coisa conectada. Mas você também vê o IoT como
o IoT como esse grande habilitador do 5G e da conectividade espalhada por uma infinidade de ramificações aqui. Você acha que o IoT é a grande pulo do gato, ou você vê também outras tecnologias aqui? Eu acho que o IoT é um componente importante. Eu acho que, de fato, ele vai permitir a gente medir em tempo real coisas que hoje em dia a gente não tem sequer noção. Então, essa coisa do 24/7, monitoramento 24/7 vai ser uma realidade, de fato, online, em tempo real. Acho que a robotização de cirurgias já é um negócio que já existe há alguns anos, mas agora, de fato, a coisa está decolando muito forte. Então, você consegue, de alguma maneira, levar expertise, conhecimento e por que não, acesso a pacientes que muitas vezes o cara, de repente, ele ia ser operado por um médico que o cara está nos Estados Unidos, então você imagina o custo de trazer esse cara aqui, enfim, de viagem, deslocamento, estadia. Então o cara consegue dedicar àquele processo o tempo apenas de cirurgia, não o tempo que ele vai ficar no hotel, indo e voltando e por aí vai. Então você passa a trazer acesso a uma parte da população a esse tipo de coisa. Então, a transformação que eu vejo está muito relacionada, de novo, pensando em tecnologias IoT, o suporte remoto. Acho que hoje em dia a gente tem até exemplos dentro da Boston Scientific de uso remoto, e de fato a gente entende que isso transformou a medicina já em 2021. Posso te dizer que pessoas que jamais teriam acesso a um médico na localização geográfica que a pessoa estava, esse cara passou a ter acesso a isso, né? Só como conceito, quando você pensa em cirurgia, normalmente você tem a figura do médico cirurgião, né, dos assistentes que eles estão, e você tem a figura do proctor, que é esse médico que orienta, como se fosse um médico instrutor. Esse cara pode estar fisicamente em qualquer lugar. Eu acho que, de novo, a transformação não está no fato de fazer mais rápido, está no fato de viabilizar e dar acesso às pessoas a profissionais que até então eram remotos ou não estavam disponíveis ou cujo custo era absolutamente inviável. Então, eu vejo transformação aí. Pensando em outras tecnologias que a gente também... mas, de novo, a gente cai no IoT. Por exemplo, se eu quero monitorar onde está um determinado equipamento, é muito comum nessa indústria você trabalhar com consignação de equipamentos, você não trabalha com venda, particularmente na América Latina. Nos Estados Unidos é venda, de fato. Então você precisa localizar um equipamento. Aquele equipamento, ele transita, imagina um frigobar com rodas, aquilo está transitando entre distintas salas de cirurgia ou até mesmo entre hospitais, porque ele é compartilhado, você não tem dinheiro para comprar N. Então você consegue localizar esse aparelho, saber se ele está funcionando ou não, se ele precisa de manutenção ou não, fazer atualização, você consegue operar o equipamento remotamente. Então, enfim, eu acho que acaba caindo muito do que eu já falei anteriormente, ou seja, você não tem necessariamente uma tecnologia adicional, mas acho que no setor de saúde é transformador, é uma questão, isso você já vê nos Estados Unidos acontecendo. O que é muito irônico é o fato de que algumas das tecnologias que a gente está falando, por exemplo, a gente tem uma na qual a gente usa algo parecido com um Google Glass, no qual o médico tem um celular preso no braço, e ele tem o celular acoplado nesse celular, e ele transmite imagem e o proctor consegue fazer marcação para ele, ou seja, olha, faz uma incisão ali e tal. Então o cara enxerga isso em tempo real. Tem uma outra que quando você vai fazer uma cirurgia, você opera com escopia ligada, muitas vezes, em cirurgia minimamente invasiva, que é como se fosse um raio-x ligado o tempo inteiro. Enfim, e você tem imagem ali, você tem todos os aparelhos que estão na sala de cirurgia, você consegue transmitir, porque você acopla nesse aparelho de transmissão, você consegue transmitir para o proctor, que não está ali fisicamente, todo o conteúdo do que está acontecendo na sala de cirurgia com um cara que não está ali. Então, enfim, são exemplos, de certa maneira, repetitivos, mas eu entendo que realmente o foco vai estar na experiência, vai estar no acesso e no monitoramento. E daí vão derivar, isso vai extrapolar, evidentemente,
para a medicina preventiva e por aí vai. Aí eu queria aproveitar agora para falar com o Murilo. Murilo, a gente citou aqui, o Maurício citando o exemplo da saúde, o Marcelo traz o exemplo da indústria, do agronegócio, enfim. Vocês têm, ao longo dos últimos, talvez eu arriscaria dizer anos, se a minha memória não estiver errado, vocês têm desenvolvido projetos pilotos com variadas indústrias, variadas operadoras e tudo mais, inclusive fora do Brasil. Onde mais você vê aplicações revolucionárias chegando com 5G ou sendo impulsionadas pelo 5G? Bom, é isso. Essa é a pergunta. É fantástico escutar esses casos de uso aí acontecendo diretamente, né, com vocês na indústria e das aplicações e tudo mais, né? Tem um setor específico que eu gosto de comentar muito, que eu acho que ele vai ser impactado fortemente, que é o setor de logística e segurança pública. São dois, na verdade. Logística, pela mobilidade necessária, pela segurança que precisa acontecer nesse setor. Então, é um setor que vai, de fato, demandar aplicações ali importantes. O Brasil, ele tem aí uma malha, né, um eixo norte e sul do Brasil, em dimensões continentais, que é logística fundamental para a economia brasileira. Então, eu colocaria aí as aplicações ligadas à logística. O agronegócio, sem dúvida, esse ano vai dar mais ou menos 30% do PIB, então é um setor extremamente importante, que qualquer redução que você conseguir de custo na cadeia, né, desse setor, traz um ganho direto à economia brasileira. Então é um setor extremamente pujante e importante. E segurança pública através de transmissão de imagens em tempo real, monitoramento. Então, essas aplicações, além das comentadas aqui, sem dúvida vão ser aí destaque, né, nos próximos anos, com as aplicações aparecendo, né? Tem um ponto importante, né, que eu queria comentar. Claro, além da construção da rede 5G, que está agora começando e tudo, tem um ponto importante que eu queria destacar, que é um ambiente colaborativo, né, entre as empresas participantes de diversos setores, né? Somente a conectividade, a tecnologia em si, né, ela não traz aquele ganho para as indústrias ou para o consumidor, para o usuário final, né? Esse ecossistema, ele de fato tem que ser fomentado. É uma nova forma de trabalhar, de forma colaborativa, diversos setores atuando em conjunto, e é extremamente importante a gente impulsionar isso nessa direção, né? Esse trabalho colaborativo do ecossistema. Murilo, eu vou aproveitar, porque você percebeu que eu estava com vontade de fazer um monte de perguntas ao mesmo tempo, daí eu te deixei dar essa resposta para depois fazer outra pergunta, que tem relação com a cobertura, que é, ok, agora a bola está com as operadoras, elas vão ter que correr atrás de construir as suas redes, as que estão com 3,5 GHz vão ter que construir uma rede do zero, rede pura e tudo mais. Mas também temos os concorrentes regionais, concorrentes com outras frequências, aplicações puramente B2B e tudo mais. Então, tem um ambiente de concorrência, e aí você que está trabalhando junto com as operadoras, eu queria que você falasse, você acha que os prazos para as ofertas comerciais, comerciais no sentido para as empresas mesmo, as ofertas B2B, estarem rolando, vão ser cumpridos? Você acha que as operadoras já estão com essa fome de ofertar o quanto antes? E em quanto tempo você acha que isso também vai ser amplamente acessível para aplicações comerciais? Eu acho que sim, estão com um apetite aí grande para endereçar esse segmento de B2B Enterprise. Eu acho que, de fato, é um segmento que o 5G ele transforma e traz as aplicações, né, viabiliza as aplicações, de fato, para esse setor. Elas estão se preparando, esses novos players que estão chegando, né, alguns de uma forma pontual em uma determinada região, outros com alguma proposta nova de rede neutra, compartilhada, para otimizar CAPEX. Também tem esse conceito chegando, que já é praticado lá fora e chegando aqui no Brasil após o leilão, mas eu te diria que de fato, esses players estão interessados no setor e com apetite para de fato, investir e construir as suas redes. Essa discussão já aconteceu, tem uma série de pilotos e provas de conceito
já em andamento com a tecnologia existente. Agora, na medida que as redes vão sendo implantadas, né, as aplicações vão aparecendo, né? Eu comparo muito com o 4G, com o 3G e o 4G que eu vivenciei. Foi muito difícil acertar a aplicação matadora antes da rede pronta, né? Você vai sentindo as aplicações conforme a conectividade de alta velocidade e baixa latência está ali disponível. E com 5G não vai ser diferente, né? Existem algumas apostas de aplicações aí importantes, mas acho que isso vai acontecer em paralelo com a construção das redes, né? Tem um ponto extremamente interessante e um conceito que eu queria mencionar aqui, que é o conceito de network slicing, seria redes fatiadas, né? Você usar a sua rede, independente seja 5G ou 4G, a 5G de fato a gente vai chegar nesse estágio, mas você conseguir fatiar a rede para atender a aplicação de uma forma mais eficiente, né? Usar uma rede 5G standalone, completa, para uma aplicação simples, uma medição de um sensor, medição de um solo, de acidez de solo no agronegócio, é extremamente ineficiente. Você consegue fazer isso com outras tecnologias. Agora, você usar essa rede, um slice, uma camada dessa rede, para priorizar recursos dessa rede, para o atendimento remoto, uma cirurgia, isso sim é você usar a rede de uma forma inteligente. Então, eu acho que se a gente tem alguma coisa que tem que preparar para frente, é preparar a sua rede em camadas. As aplicações simples vão estar aí, não vão desaparecer, né, de um dia para o outro. Então, usar a sua rede de uma forma inteligente, e o termo network slicing vai ser muito comum agora com a introdução do 5G. Eu queria aproveitar para perguntar para o Marcelo a respeito dessa questão de conectividade, que é um aspecto que também bastante que é crucial para algumas aplicações, principalmente aplicações em campo, né? Aplicações em que, por exemplo, no agro, por exemplo, em monitoramento de áreas florestais, em iniciativas de ESG, estradas, logística. A gente tem uma série de aplicações que a gente espera que sejam impulsionadas pelo 5G, mas, ao mesmo tempo, o 5G opera, pelo menos em 3,5, 2,6, e algumas frequências elas operam com potências muito altas e abrangência um pouco menor, o que exige uma infraestrutura maior. Como é que você vê esse desafio, Marcelo? De alguma medida, você já trava um diálogo com operadoras ou fornecedores de conectividade para superar essa questão, principalmente nessas aplicações de área maior, em que a conectividade pode ser um desafio, é um desafio hoje, pode continuar sendo um desafio? Eu vou te falar algumas. Eu brinco que eu sou talvez o melhor cliente de todas as operadoras. Ninguém fica triste comigo, porque eu tenho contrato com todas elas, tá? Inclusive as menores, eu também tenho. Porque, assim, cara, eu preciso estar presente em todo o país. Então, de norte a sul, inclusive fora do país, enfim, em outro então, fiz a pergunta para o cara certo. Empresas. Então, assim, a gente tem dificuldade muito grande, sim, com conectividade. Isso que o Murilo falou, cara, é essencial. Eu lembro, a primeira vez que faz 6 ou 7 anos que a gente... um pouco mais, faz 8 anos que a gente criou uma aplicação de mobilidade, né, através de dispositivo móvel no campo, né, lá na obra, né. Então a gente faz apontamento de obra, enfim, faz uma série de coisas, entrega EPI, isso tudo com um celular lá na ponta, fazendo isso. E para tudo isso, cara, eu preciso de conectividade da ponta. Então a gente precisou se desdobrar muito para criar redes próprias ou aumentar o tamanho da área de cobertura. E para isso, assim, a gente tenta de tudo. Ou a gente faz um investimento próprio, né, em alguns casos, para que a gente coloque uma antena, enfim, e a gente cubra aquilo lá, ou, claro, a gente sempre procura uma parceria com a operadora existente, né, na localidade. E aí, eu brinquei, mas é verdade, eu tenho operadores de médio porte hoje, que, assim, para um projeto desse, às vezes a de grande porte não se interessa, mas uma de médio porte, para ela é interessante sim, porque ela está levando a rede dela ali para aquela localidade. Então, assim, a gente vem trabalhando através de parcerias, né, para tentar suprir essa questão da conectividade. E eu espero, sinceramente, que esse leilão, até da forma como ele foi feito, e pelo pouco que o Murilo falou e que eu li, a gente teve mais players entrando aí no mercado, né? Inclusive alguns com essa ideia de fatiar ali, enfim, pelo que eu entendi, de fazer parcerias com outras empresas. Então isso eu achei bem interessante, tá? Eu acho que vai trazer, sim, outras perspectivas
para essa questão da conectividade, que é ruim, tá? É muito ruim ainda, mas assim, com esse aumento, digamos assim, das operadoras, a gente teve muito mais facilidade, vamos dizer assim, para procurar alternativas para suprir essa deficiência. Pra você ter ideia, no passado, a gente chegou a ter que contratar via satélite, cara, para poder suprir alguma coisa. Isso há muitos anos atrás. Eu já te falo que, assim, nos últimos 8 a 9 anos, a gente não precisou fazer isso aqui no Brasil. Porque a gente consegue, através dessas parcerias, suprir essa deficiência. Mas, definitivamente, é algo complicado, sim. Eu venho conversando, inclusive, com outras alternativas de rede, tá? E não só aquilo que a gente conhece de forma convencional, mas a gente veio conversando com alguns players, com alguns estudos, para a gente pensar no tipo de rede diferente, alguma coisa que viabilizasse financeiramente a maior expansão possível. Basicamente é isso. Eu brinco, mas é verdade. Imagina que a gente está abrindo estrada onde não tem nada, absolutamente nada. A gente está abrindo túnel aonde não tem nada. Então, assim, eu preciso fazer conectividade chegar ali dentro. Então, isso sempre é, sim, um desafio. E eu espero, mais uma vez, que essa questão do 5G, o apetite aí das operadoras, cara, esteja aí nas alturas. Eu, sinceramente, clamo por isso. Maurício, e você? Eu aproveito, inclusive, eu imagino que você tenha uma série de desafios, seja na cadeia logística, que também tem essa questão da conectividade em áreas das mais diversas do Brasil todo, mas tem uma outra que eu queria que você comentasse, uma outra expectativa sobre o setor da saúde, que é a de que a conectividade traria acessibilidade para as pessoas, né? Que não tem, por exemplo, a pessoa que mora numa vilarejo no interior do Amazonas, ou não precisa ir tão longe, né? Às vezes até no interior de São Paulo mesmo é difícil ter acesso a algumas especialidades médicas. Então a gente sempre teve essa expectativa de que, por exemplo, um grande cirurgião pudesse operar daqui de São Paulo um paciente com, sei lá, por meio de um robô numa localidade distante. Esse desafio da conectividade acaba atrapalhando um pouco esses planos, né? Como é que você vê esse desafio particular? Isso é um fato, Marcelo. Realmente, hoje em dia, não só o aspecto tecnológico, mas principalmente econômico, muitas vezes é uma barreira, para não dizer que sempre é uma barreira, quando se trata de acesso à saúde no Brasil, né? Então, eu vejo, digamos, essa questão de acesso ainda como desafiadora. Tudo bem, não mais se vê com tanta, digamos, surpresa se uma pessoa faz uma consulta, né, via telemedicina, via um aplicativo. Isso não é considerado mais um bicho de 7 cabeças, seja usando o 2G, o 3G, como estava comentando o Marcelo, né, seja lá o que existir ali, mas e definitivamente a experiência poderia ser maior, ou melhor, maior no sentido de mais ampla. Eu vejo que a nossa preocupação não deixa de ser muito diferente daquilo que o Marcelo comentou, ou seja, como é que a gente, com que velocidade isso vai se expandir, onde isso vai estar presente. E ao exemplo do Marcelo, eu lembro que no começo, quando, enfim, as coisas ainda estavam engatinhando, o serviço de digitalização, lembro que muitas vezes você estava numa localidade, você precisava pedir emprestado acesso a alguém que já estava estabelecido ali para você conseguir viabilizar a sua presença. No setor de saúde não é muito diferente disso. Então, você imagine agora com por exemplo, essa vacinação em massa que aconteceu, que existia, quem foi tomar vacina, enfim, o próprio, SUS que estava ali coordenando o processo de vacinação. O cara operava aquilo usando um tablet, ele precisava reportar, me dá o seu CPF, me dá teu documento que eu preciso validar isso e registrar que você sim tomou a vacina. Como é que você viabiliza isso, digamos, se você tem um ambiente deficitário, né, em termos de telecomunicações? Então, vai desde pequenas coisas até grandes coisas, como você comentou em relação à robotização de cirurgias. Essa tecnologia, como eu havia comentado com vocês, é algo que já existe, e digamos, extremamente demandante quando a gente fala de dados, de quantidade de dados. Você não pode ter nenhum tipo de latência quando você está usando esse tipo de tecnologia, porque você imagina que o cara está remoto tentando enxergar alguma coisa, enfim, num raio-x, que já é complicado. Eu já não enxergo nada, digamos, presencialmente, você imagine remotamente. Se o 5G nos ajudar
aumentar essa presença. Não é só uma questão de velocidade dos locais onde a gente está. Como o Marcelo comentou, eu espero que o 5G vá Brasil afora. E não só o 5G, mas, enfim, o 4G, o 3G, seja lá o que for, mas, enfim, que isso se expanda e, de fato, leve acesso, leve informação, educação. É algo até mais amplo, né? Ou seja, a partir do momento que a pessoa passa a ter acesso a essa informação, ela passa, de certa forma, a questionar coisas e até mesmo experimentar. Bom, será que não preciso? Será que eu não estou com tal coisa? Será que não preciso marcar uma consulta? O próprio comportamento da população começa a mudar em relação a esse tipo de coisa. A tecnologia é vida, né? Leva conhecimento, leva acesso, leva, enfim, melhoria para a vida das pessoas. Obrigado, Maurício. Essa frase de tecnologia é vida é interessante, é marcante. Eu vou jogar ela para o Murilo agora. Murilo, tecnologia é vida, né? E isso é uma oportunidade de negócios para você, até aproveitando para fazer essa pergunta para você, porque você já puxou esse assunto do ecossistema, né? Da enorme quantidade de players que ainda vai surgir para viabilizar certas aplicações que ainda já existem, inclusive as operadoras atuais. Como é que a Ericsson estimula mesmo, como é que vocês têm trabalhado com esse ecossistema, com todo o ecossistema envolvido nas aplicações corporativas de 5G, incluindo startups, incluindo empresas já estabelecidas, e como é que você vê esse ecossistema crescendo nos próximos anos no Brasil? Não, sem dúvida, fomentar esse ecossistema é fundamental, né? A Ericsson está extremamente ativa nas diversas verticais de cada setor da indústria. A gente tem uma lista de parceiros globais que a Ericsson compartilha com seus clientes e com o ecossistema de cada segmento, com o objetivo, de fato, de desenvolver novas aplicações e novas soluções para cada setor, né? A gente tem usado muito a questão de acelerar startups com os nossos parceiros. A gente acha que é uma forma até de inclusão social, eu diria, onde você permite que empresas pequenas e pessoas ali trabalhando em lugares extremamente remotos possam ter ao seu alcance ali o 5G, conectividade, uma plataforma de inovação e desenvolvimento. É impressionante a explosão de aplicativos que vimos com o 4G, né? Os aplicativos de delivery, de vendas de carro. Muita gente começou a trabalhar através de algum aplicativo de delivery num grande centro ou em alguma cidade, né? Isso movimentou a economia, deu possibilidade de trabalho às pessoas. Então, o 5G vai entrar num âmbito muito maior e atingir ali diversas áreas da indústria. A Ericsson tem fomentado isso, e não só com o fornecimento das redes, mas sim participando ativamente dessa aceleração do ecossistema. O 5G é um habilitador, um grande fomentador de inovação, né, Murilo? É por esse lado, né? Isso, sem dúvida. A gente enxerga dessa forma. O 5G não é, a gente brinca um pouco, não é um G a mais, simplesmente, que traz velocidade de transmissão e baixa latência. Isso é um pouco a consequência da tecnologia, né? Mas é uma plataforma de inovação e novos negócios. É através do 5G que aplicações vão surgir, né? Tem um dado aqui de um piloto que a gente tem no agronegócio que me surpreende muito, eu sempre comento isso, né? A gente conseguiu, e foi verificado, que dá para chegar a níveis ali de 11% de redução nos custos operacionais do agronegócio através de uma boa conectividade no campo. Imagina isso para um setor que é 30% do PIB. Análise do solo, você consegue 37% de redução nos custos. Então, isso é só para exemplificar um pouquinho ali com números em um dos setores que é extremamente relevante no Brasil, o que é possível conseguir. Agora, para a área de saúde, ganhos operacionais vão ser alcançados com a tecnologia e vão, de fato, mudar o patamar de cada indústria.
É isso que a Ericsson quer, fomentar e possibilitar o mercado. Legal. Obrigado, Murilo. Marcelo, eu queria aproveitar para estender a pergunta para você também. Como é que você vê o 5G enquanto catalisador de parcerias e de fomento a um ecossistema de parceiros, inclusive inusitados, que é com os quais a Queiroz Galvão pode trabalhar? Vocês têm um programa de inovação que de alguma forma já olha para o 5G também como uma oportunidade de crescer ainda mais? Temos sim um programa de inovação, que chama Transforma QG, para a gente, enfim, não só para esse habilitador, mas para outras tecnologias. A gente olha assim o que é que a gente tem de bom no mercado, enfim, como trazer isso para dentro dos nossos negócios, tá? Mas assim, em relação às parcerias, né, as potenciais parcerias, eu acho que o Murilo quis falar algo em umas 2 falas anteriores aí, e isso eu acho que vai acabar acontecendo agora. Eu acho que a gente vai começar a ter uma integração muito maior, sabe? Eu acho que, assim, na hora que você falou de logística, Marcelo, mas, por exemplo, na hora que a gente compra alguma coisa, e cara, eu tô falando comprar qualquer coisa, pode ser aço, pode ser, né, para a indústria da construção pesada, pode ser combustível, pode ser, enfim, algum item pessoal, né, no caso da gente em casa. Eu acho que sabe o omnichannel que a gente tem dentro das empresas? Eu acho que a gente precisa pensar no omnichannel dos negócios, né? Ou seja, a gente precisa sair do mundo das empresas e pensar isso de forma mais global e maior. E isso sim é que eu acho que... E aí vai até ser mais pesado, talvez, na declaração. Isso a gente não depende do 5G, não, tá? Isso a gente já poderia estar fazendo já há algum tempo. Mas talvez todo esse ambiente, como o Maurício bem quebrou, né? A gente teve uma disruptura cultural e que isso começou a viabilizar muita coisa que antes tinha, sim, um preconceito. Então, eu acho que o 5G, que traz maior velocidade, e quando eu falo de maior velocidade, não estou falando de velocidade de conexão, estou falando de maior velocidade para a vida da gente, tá? A gente está numa vida conectada e a gente vai acelerar ainda mais, né? Então, eu acho que essa velocidade, ela vai exigir, tá, essa integração. Então, de certa forma, as empresas que criarem um ecossistema de colaboração, naturalmente elas vão sair na frente das outras que ainda estão pensando sozinhas, tá, Marcelo? Então, essa é a minha expectativa e já de antemão, espero que quem queira fazer isso, que nos procure, porque a gente vai querer estar na frente. Maurício, você, como é que estão as iniciativas de inovação e como é que você acha que o 5G interfere nisso, com relação na velocidade mesmo de fomento do ecossistema de inovação, algo no entorno da Boston, mas também para além disso? Eu acho que esse processo existe de maneira formal na Boston hoje, ou seja, a gente tem, de fato, uma preocupação muito forte em nos reinventar, porque a gente tem plena consciência, ainda mais particularmente nessa indústria onde o ciclo de vida dos produtos é muito curto. Então você tem que, de alguma forma, pensar fora da caixa e estar o tempo inteiro buscando parcerias, buscando negócios de outras maneiras. Então, quando eu penso numa cadeia de valor no qual eu tenho o paciente, o médico, o proctor, o hospital, a clínica, a gente, enfim, essa colaboração ela acaba se fazendo crítica até para que essa cadeia funcione da melhor maneira possível, ou da maneira mais eficiente possível. Eu acho que, em termos de oportunidades aí, você começa a criar outras vertentes também, para participantes que hoje em dia não estão nisso. Você estava comentando antes da parte de supply chain, né, enfim, isso é uma coisa que, digamos, hoje em dia, a própria cadeia hospitalar, ela trabalha de uma maneira, muitas vezes, inchada, porque ela não sabe o que vai acontecer em termos de demanda. Então, a partir do momento que você começa a ter a interconexão desses elementos, você consegue trabalhar de uma maneira, como a gente chama de sistema puxado, quase com just in time. Precisa de um stent não sei aonde, precisa de um marca-passo ali, precisa de um desfibrilador não sei aonde. Você consegue ter essa prontidão e manejar até mesmo a disponibilidade de ativos, de uma maneira, de produtos, de uma maneira muito mais ágil e muito mais inteligente. Então, eu vejo outros players começando a entrar nisso. Isso já está acontecendo. Gente que, de fato, começa a fazer parceria ou investir em startups que tem algum elemento dentro dessa cadeia de valor que eu comentei,
A gente na indústria também tem uma consciência muito forte em relação ao fato de que muitas vezes a gente não tem, como a gente está imerso na operação, muitas vezes é difícil para que a gente dedique tempo à inovação. Então, às vezes você consegue, de alguma forma, adquirir esse conhecimento, essa parceria, através de aliados. Então, enfim, acho que o ponto, e acho que o Marcelo enfatizou isso muito bem, acho que a palavra-chave é colaboração. Não há forma no qual... ninguém é super-herói, não tem como a gente, de fato, tentar carregar o planeta nas costas. A gente precisa se aliar a outros, a esses participantes. Então, nesse caso, a gente precisa das operadoras, precisa dos fabricantes, para que a gente tenha a disponibilização disso, porque, de novo, a gente entende que isso é algo que vai transformar não apenas o setor, mas também quem está atrelado, de alguma maneira, nessa cadeia de valor. Pessoal, a gente poderia estender essa discussão aqui pela tarde afora, entrar à noite, pegar uma cervejinha e continuar conversando, mas dado o tempo aqui que a gente tem estabelecido, eu vou encerrar e agradecer muito a presença de vocês, ao Marcelo Borges, CIO do Grupo Queiroz Galvão, Maurício Vieira, diretor de TI Global para Urologia e diretor de TI para América Latina da Boston Scientific, e o Murilo Roberto Barbosa, vice-presidente de negócios regionais da Ericsson para o Cone Sul da América Latina. Pessoal, muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar com vocês.